do Tite. 23 jogos, deste 21 como titular, 6 gols marcados e 6 assistências. É um belíssimo, então, início de ano do Arrascaeta. Mas, claro, não é só início do ano, são os jogos desde o Tite no comando do rubro-negro. Pedro Henrique Torre está aqui com a gente. Pedro, a gente viu sempre essa pergunta é casca de banana, né? Como diria o Lucha, para o jogador responder, né? Sonha em jogar aqui no Peñarol, tal... E o cara tá lá, ele tá molinho, né? Ele tá né? lá do outro lado, esquece um pouco a imprensa brasileira. Ele tá contagiado, né? Ele tá falando para um outro público, mas aí repercute aqui. Não sei como é que os rubro-negros viram essa declaração do Arrasca, Pedro. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí, boa tarde para você. Um abraço agora para o Elton também. Todo mundo está com a gente neste Sport Center. A declaração protocolar, né, Bruno? Trivial ali do Arrascaeta, porque ele foi até bem sincero. Não quero magoar, não disse magoar, né? Mas não quero melindrar o clube onde estou vivendo um momento lindo, etc. E deu uma esfriada nessa situação de Peñarol. Tem contrato até o fim de 2026 e o poderio econômico, assim, é uma distância, é um oceano Brasil-Europa, se você for comparar Brasil em relação ao Uruguai atualmente. Então, o Arrascaeta colocou tudo ali, acho que no seu devido lugar, com as palavras bem delicadas. Está muito bem estabelecido no Rio de Janeiro há muito tempo, muito querido, é um ídolo do Flamengo, um ídolo histórico já. Casou recentemente, tem a casa aqui, tem a confeitaria, o bolo do Arrasca, no Rio de Janeiro. Então, acho que está tudo muito bem estabelecido nesse sentido aqui. Mas, nesse momento, não está com a delegação rubro-negra, né? Está com o Uruguai a serviço por conta da data FIFA, com os outros 3 companheiros, o De La Cruz, também o Vinha e o Varela. Então o Flamengo não vai ter esses jogadores. Não tem também Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, que estão com a seleção do Dorival. Além disso, o Pulgar vai ser examinado na tarde de hoje, na reapresentação. Foi cortado da seleção chilena por conta de uma lesão muscular. Vamos ver se dá tempo dele se recuperar aí para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Vai ser no sábado, dia 30. Ainda não tem o horário definido, mas vai ser mais na parte, muito provavelmente, da noite ali, por conta do forte calor que tem assolado aí o país inteiro. E o Rio de Janeiro nem se fala, né? Tá bem quente o tempo todo. Então, para ser um jogo mais bem disputado, assim, condições mais ideais. E aí o outro jogo no fim de semana seguinte, ainda não se sabe, sábado ou domingo, mas o primeiro jogo vai ser no sábado, porque o Flamengo disputa terça-feira lá na Colômbia a sua primeira partida na Conmebol Libertadores contra o Milionários. Então, o Flamengo traçando o seu planejamento. Reapresentação hoje, Bruno. Depois de 3 dias de folga, os jogadores puderam sair do Rio de Janeiro, postar fotos felizes nas redes sociais, tudo mais tranquilo, mas vai começar agora, de fato, aquela maratona bem complicada da temporada. Começa Brasileiro, Libertadores, final de Carioca, aí começa a ficar tudo bem de verdade em 2024, né? Vendo lá o Carolino, curtindo a vida dele também. Foi pra onde? Eu não vi exatamente a localização, mas eles estavam lá curtindo numa piscina, uma vibe, assim, tudo queimado, não passaram protetor solar. Tinha esse detalhe. Era Fortaleza, também. Eu acho. Fortaleza? Aí tá certo, né? Então. Pra sair do Rio pra curtir, você imagina que vá, porque o Rio já é um lugar bom pra você descansar. Fugiu, né? Mas aí pra Fortaleza tá mais do que certo. Tava 60 graus no Rio e foi para uns Fugiu do 40 em Rio. Fortaleza. Deu uma baixada. Eu vi ontem nas redes sociais, às vezes o Twitter ele é tenebroso, um esgoto, mas às vezes ele é divertido. Essa palavra do Arrascaeta, eu vi uma torcedora falando assim, que ele queria jogar no Peñarol. Aí uma torcedora mandou assim, com aquele emoji do joinha, beleza, lindo, quando você tiver 45 anos você vai. Pode ir, a gente não se Tranquilo, importa. quando tiver 45 anos tá tudo Ele certo. resolveria o Peñarol nesse momento. Talvez até com 45 anos, né? Provavelmente. Mas ele se saiu bem ali na resposta, não é, Mari? Sim. Ou não? Ele deixou alguma aresta, assim, para algum lado? Não. Não. Porque 2 jogadores do Não é Flamengo pauta. passaram por isso nesse ano. O Gabigol, Gabriel. não é, Pedro? Aquela história, lembra a Mas aí polêmica ele, que né, foi? foi pra cá mesmo, tem a né? cara, Falou pro lembra? Tem a público cara mesmo. do Corinthians e tal. E recentemente foi assunto na apresentação do Vinha. E ano passado o Vidal também. Vidal É. também. Sim, a resposta É que o do Vidal Vinha foi também... ótima, né? Sim, poxa. Vidal pedia, né? O Vidal, ele tava implorando por... A do Vinha, porque o Vinha, ele deu uma... Na época que ele estava saindo do Palmeiras, ele falou que não jogaria em outro clube.
Porque era o que queriam ouvir, né? Aí ele falou, eu dei a resposta que queriam que eu desse. Vai falar o quê? Aí o outro pensa assim, pô, então você tá sendo falso? Tá, mas... Mas quem não Eu é? acho que tem uma diferença grande aí. Mas que assim. não mente, né, Mas Marcos? quem no futebol não... Tem O uma diferença Daverson grande. não, né? Porque o Daverson outro dia falou, se tiver proposta do Corinthians, eu vou, eu sou Sim. profissional. Davinho. A diferença grande do cara que é formado no clube, do cara que é desde cedo torcedor do clube. Sim, para o Vinha não era formado no Palmeiras. Assim, São relações diferentes, né? relação profissional, tal, assim. E a mesma coisa do Arrascaeta. Eu acho até que, assim, pedir esse tipo de maturidade para os nossos colegas jornalistas, não faz esse tipo de pergunta, porque você sabe que é o famoso me engana que eu gosto. Pedir essa maturidade para os colegas, não vai ter, né? Assim, O próximo que entrar aqui eu vou perguntar. Aí você... Aí você vai dar um bliscão no Bruno no ar. Acabei de falar. O cara tem... Sorrisinho da Roberta. Sorrisinho da Roberta. Há quantos anos? O Pedro vai me ajudar nisso aqui, porque 2014 a Arrascaeta foi grande destaque da Libertadores pelo Defensor. Depois ele chega no Cruzeiro, eu acho que 2015, 2016. Há quantos anos ele está no Brasil? Assim? Ele é completamente identificado, que é o futebol brasileiro e tal. Ele pode ter o sonho, talvez, de voltar para o país dele, de ficar perto da família e tal. Mas ele ainda está jogando muita bola. Ele é ainda titular do Flamengo. E para a questão competitiva, o que mais faz sentido é ele seguir, obviamente, com a cabeça no Flamengo. E nessa temporada, Pedro, quando a gente fala do tal potinho, principalmente para proteger o Arrascaeta, nessa temporada, pelo menos, ele tem outras pessoas ali para ajudá-lo nesse processo de estar bem fisicamente, tem o De La Cruz, tem como encaixar o Gerson, tem como montar uma equipe para que também o Arrascaeta seja protegido e não desgastado nesse sentido, né? Sim, sim. E foi um início de temporada, tem sido, né? Um início de temporada muito bom do Arrascaeta na parte física. Eu tenho sempre destacado isso porque nos últimos anos foram problemas sempre sequentes, assim, em sequência que o Arrascaeta teve. Então ele tinha dificuldade para terminar os jogos, saía antes, e agora ele tem ido quase até o final dos jogos ou completado a grande maioria deles. Então é um trabalho do Fábio Maceredian, especialmente, né? Preparador físico, o Arrascaeta se sentindo bem, se movimentando bem e com intensidade. Não é aquela questão de participar da partida dando aqueles trotes, já não se aguentando em pé. Ele, de fato, está participando com intensidade. Até no primeiro Fla-Flu da semifinal ficou bem simbólico, assim, uma cena do Arrascaeta desarmando áreas aos 41 minutos do segundo tempo. Assim, ele volta no meio de campo ainda defensivo do Flamengo e desarma o Arias. Então a torcida vibrou bastante com o desarme do Arrascaeta. Não foi com um passe para gol, não foi com um gol ou uma finalização, foi com um desarme. Então aquela questão assim, de um Flamengo mais inteiro fisicamente. Cobravam muito porque, especialmente no ano dourado de 2019, o Arrascaeta fazia muito isso. Lembravam sempre no gol contra o Internacional nas quartas de final no Beira-Rio, a Arrascaeta participou do desarme, aquele do Gabigol no empate. Na final da Libertadores ele participa também em cima do prato. Enfim, tem muitas questões aí para retomar o Arrascaeta, que tem 29 anos, né? Ainda é um jogador, podemos dizer, jovem. É isso. Pedro, obrigado. Fala do Gabigol. Gravação para Comebol, o Gabigol falou sobre busca por artilharia máxima da Libertadores. Daqui a pouco na tela a gente vai ver que ele ainda está longe. Mas ele está lá entre os primeiros. Mas ele quer o topo, tá aí, ó. Gabi quer o topo. Sobre a artilharia máxima da Libertadores na história. Acho possível, espero que isso aconteça. Sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos, então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Entrevista para a Comebol, e aí tem mais do Gabigol. Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato. Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. Me chamou a atenção nessa fala do Gabigol, não sei de vocês, que 2 vezes ele fala com uma possibilidade de deixar o Flamengo mesmo. Caso eu fique no Brasil, ou seja, ele está considerando trocar de time no Brasil. Mas eu acho que... Pelo jeito... ele está condicionando a jogar a Libertadores, né? Porque ele está falando da
artilharia histórica. Sim, de fazer, por exemplo, como o Luizão fez gol na Libertadores pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Corinthians. Pelo Grêmio também. Pelo Grêmio. É por isso que ele abre o leque, né? Brasil ou outro time da América do Sul, aqui no momento a economia da América do Sul. Seria Brasil, Não permite que um time de outro, mas tá valendo também. Se ele fosse pro River Plate, pro Boca... O Gabigol, o River? Pode, mas não é uma tendência, né? Não é. Tem, poderia fazer um alto investimento e levá-lo, mas... Contratar o Cavani? Mas não Agora, são perfis, né? o principal é ele voltar a jogar, né? Porque se ele não jogar, vai ficar mais difícil ele fazer esses gols que faltam. Eu nem sei, não sei se o Eugênio sabe, mas para ele alcançar, seria o Spencer, não é isso? Alberto Spencer. Maior artilheiro de todos os tempos. Esse não chega, não. Então. A gente tem a tela? Se tiver com essa tabela dos maiores artilheiros da história da Ele tinha Libertadores... que ter uma média muito alta, contínua, para chegar lá. Mas... E eu não vejo mistério no jogar com o Pedro, né? Porque já jogaram juntos e saíram-se muito bem. Foram campeões. É uma questão do Tite, é uma questão talvez hoje de uma readaptação, de uma característica que pode ter se adaptado para lá, outra para cá, mas a gente já teve a amostra e funcionou. Aconteceu, os dois. Olha aí, Olha a tela aí, ó. Maiores artilheiros da história da Libertadores, Alberto 23. Spencer, pelo Peñarol e pelo Barcelona, 54 gols. Quase. Fernando Morena, também pelo Peñarol. Pedro Rocha, também pelo Peñarol, por São Paulo e Palmeiras, 37 gols. O Gabigol tem 31. Pelo Santos, acho que ele fez o quê? Um ou dois? Um, né? Um pelo Santos, 30 pelo Flamengo. O Pedro Rocha... tá ali embaixo, ó. Ali. O Pedro Rocha jogou a Libertadores de 79 pelo Palmeiras, então fez um golzinho lá, mas o grosso é Peñarol e São Paulo. Ele, assim, possivelmente ele pode alcançar e até passar o Morena e o Pedro Rocha. Para passar o Spencer, vai ter que ter muito jogo, e ele não vem jogando. Se ele estivesse jogando... É mais difícil. Porque são quantos gols? São 23 do Spencer, é isso? Ele está 23. É mais umas duas Libertadores, né? Às vezes o artilheiro da Libertadores faz 10, 12 gols. Duas no melhor, assim... Jogando sempre... Quantos gols fez o Cano na Libertadores passada? Fez 14, né? Então. Mas Duas Libertadores do Cano, ele passa o Spencer. O problema é que ele não está jogando no Flamengo. Então, para quem hoje não é nem titular... É que, assim, o Gabigol teve essa média alguns anos atrás. Ele deixou de ter. Nas duas últimas Libertadores, ele já não fez a quantidade de gols que ele tinha feito antes. Mesmo quando foi campeão, em 2022, final lá em Guayaquil, mesmo naquele ano, ele não foi o artilheiro que tinha sido em 19, em 20 e tal. Então, é muito difícil. Pode, sim. Mas hoje, no Flamengo, ele é reserva. O que acontece com o Gabigol, na sua visão? Estava pensando aqui, várias vezes em que o Gabigol já tinha, não colocado no banco, não que ele foi colocado no banco, mas antes, desde a época lá de Rogério Ceni, de vez em quando ele era substituído, ainda era... E alguns atritos aconteceram, lembra? Saía de cara feia, dava um chute no copinho, etc e tal. Agora ele está caladinho, um tempão na reserva, não está nem sendo substituído, na reserva. Muitos jogos, como um recente, não sei se foi o último. Foi o último contra o Fluminense, 5 substituições e ele não entrou assim, e está quietinho. Aí tem um outro detalhe. No meio do ano ele pode assinar com qualquer clube já, não é isso? Um pré-contrato. Então eu fico pensando, será que ele já está conformado e só esperando chegar a hora para ir embora? Dentro da Não estou realidade do afirmando Flamengo isso, hoje... estou perguntando. Dentro da realidade do Flamengo hoje, o Flamengo do Tite, ele perdeu espaço. É fato, o Tite gosta muito do Pedro e montou um time com a característica de procurar o Pedro. O time do Flamengo ataca de maneira diferente hoje, né? O Flamengo, ele busca muito... Pode lutar para reconquistar? Pode lutar, mas assim, ele vai lutar contra uma barreira muito grande, que é o estilo de jogo do time. Porque a característica dele é diferente. Ele não é o centroavante alto, referência de área. Ele é o jogador que sai da área, que volta para ajudar na construção. E o Tite gosta de alguém fixo. Dentro do que o Flamengo joga hoje, o Tite precisa de alguém fixo. E esse fixo não é o Gabigol. E ele não joga com 2. No período do Dorival, jogavam os 2.
Eram 2 homens na área. O Gabigol saindo um pouco mais, mas pisando na área o tempo inteiro. Na época do Jorge Jesus, ele se movimentava, mas ele era a principal referência de ataque. Não tinha o Pedro. Hoje o Pedro deu um passo adiante. Chegou um técnico que gosta muito do estilo do Pedro, que desenhou o time de uma maneira que não encaixa o Gabigol. E que também, porque o Gabigol vinha de uma temporada muito ruim ano passado, em que ele fez poucos gols, em que ele não estava conseguindo render, em que ele parecia em alguns momentos fora da melhor condição física. E o Pedro tá fazendo gol. Pra complicar ainda mais o Gabigol. Ele teve uma queda física e técnica, o time mudou, não foi só ele que perdeu espaço. Se você fizer essa análise, o Bruno Henrique também perdeu espaço. Só que o Bruno Henrique parece mais disposto e também as coisas conspiram mais para que o Bruno Henrique continue contribuindo do que para o Gabigol. O Henrique ainda tem não sei se a palavra é desculpa, talvez a desculpa assim, da lesão, sem ser pejorativo, mas ele ainda tem a desculpa que ele teve uma grave lesão. O álibi. O álibi ficou muito tempo fora. E o Bruno Henrique vem entregando mais que o Gabigol. O Bruno Henrique, não entrega no nível que já entregou, com aquelas tabelas maravilhosas, aquelas trocas de gols e assistências entre os dois. O Bruno Henrique era o vice-rei do Gabigol, né? Alguns até consideravam o Bruno Henrique melhor que o Gabigol nos grandes momentos do Gabigol. Mas é uma situação diferente. O Gabigol não reage. Ele não está mostrando reação. As poucas oportunidades que ele tem não são oportunidades para se justificar uma titularidade ou mesmo a continuidade das oportunidades. Ele está entregando muito pouco. Me parece uma fadiga dos metais aí, né? Só 28 anos, isso é só. Então, tem muita lenha para queimar. Eu pensei a mesma coisa. Muita lenha para queimar. Um jogador com 28 anos, com a história, com a idolatria que tem no Flamengo, jogando num clube desse, estruturado, pagando em dia, com essa torcida... Talvez seja um momento de trocar de áreas. Cai mesmo. fisicamente? Como? Tem pelo 28 menos anos, meia cai dúzia de fisicamente Libertadores e não pra recupera fazer esse nunca? jogo. Tranquilamente. Já faz quanto tempo que o Gabigol caiu fisicamente? A última temporada foi bem abaixo. O ano inteiro, né? Na régua do Gabigol, que estava maravilhosa, estava A alta. última temporada do Flamengo foi bem abaixo. Também. Não foi o Gabigol. O Flamengo foi bem abaixo. Todo mundo piorou de produção. O time não jogou bem. E ele caiu junto com o time. Mas ele precisa recuperar a melhor forma física. Você falou do último jogo contra o Fluminense. Ele não entra porque ele vinha de lesão. Ele, inclusive, no outro jogo, ele não tinha nem ficado no banco. E ele treinou, parece que um dia só na semana. Foi relacionado para o jogo, mas não estava na melhor condição física. Então, essa acho que é a principal questão do Gabigol. E eu insisto, assim, eu acho um desperdício o Flamengo perder o Gabigol. Porque ele é um patrimônio do clube, ele é um ídolo gigantesco da torcida, tem uma relação enorme com a torcida, sabe, de um carinho, de um amor por tudo que ele conquistou, por ter feito gols decisivos em Libertadores. O Flamengo perder o Gabigol é um baque, porque ele ainda é um jogador em idade para jogar muita bola. Está no auge, né, em termos de idade para a carreira de um jogador. Deveria-se fazer um esforço para tentar aproveitá-lo. Já falei aqui, é claro que, ao que parece, a gente precisa esperar um pouquinho mais, mas não vai ser a opção do Flamengo, né, de ter uma equipe alternativa para outras competições. Se ele tivesse uma sequência numa equipe que fosse alternativa hoje, ele poderia recuperar essa forma, fazer os gols e reencontrar o espaço dele dentro do Flamengo. Mas se for assim, jogando sempre com o time principal e com pouco espaço para os outros jogadores, o Flamengo corre o risco de perder um ídolo. E não se constrói um ídolo da noite para o dia. A relação do Flamengo com o Gabigol é muito forte. Você viu que na tela que apareceu ali? Eu fiquei até surpreso que eu não sabia que era tão negativo assim. Desde que o Tite chegou, o Gabigol só jogou um jogo inteiro. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco, mas já é uma bola cantada, né? Sim. As características do técnico Tite e do jogador Gabigol, elas não se encaixam. Elas não se encaixaram na seleção brasileira nem no melhor momento do Gabigol. De novo a tela, professor, dá uma olhada. Desde a estreia de Tite. O Tite chegou o quê? Foi em outubro, novembro? Por aí, né? Por aí. 15 jogos, 2 como titular. E aí tem os minutos, a média de meia hora por jogo, 2 gols em 15 jogos. Só um jogo completo contra o Sampaio Correia. Um jogo recente. Quando o Sampaio Correia é campeonato estadual. Estadual é quando o Flamengo colocou um time alternativo. Ou seja... sábado à tarde, ele inclusive fez gol. O Tite até estava há muito tempo sem dar essa camisa para ele, né? Para um jogo. Deu para um jogo em que deu para vários também, porque não era o Flamengo. Não era o Flamengo que a gente tem
em mente, né, para as competições. A gente tem a agenda do Flamengo, o Flamengo que vai disputar a final do Campeonato Carioca com Nova Iguaçu, e tem depois já os jogos da Libertadores da América. O primeiro jogo da Libertadores é entre os 2 jogos com o Nova Iguaçu. É verdade. Aliás, isso vai acontecer para Landim todos, até falou isso, né? para todos os estaduais, né? Quem tiver jogando final de estadual vai ter que se dividir na primeira semana, que é no final de semana o primeiro jogo das finais dos estaduais, meio de semana Libertadores, no outro final de semana o segundo jogo dos estaduais. Ou seja, alguns times vão ter que se virar aí, porque Então tem tem uma viagem, olha, quase todo mundo joga fora de casa. Entre o primeiro e o segundo jogo, o Flamengo, então, tem uma viagem longa para a Colômbia para Bogotá. enfrentar o Milionários em Bogotá. Isso talvez mexa, inclusive, com a final do Campeonato Carioca, porque esse jogo é numa terça-feira. Terça-feira em Bogotá, não dá para jogar no domingo no Maracanã com Nova Iguaçu. Vai ter que jogar pelo menos no sábado. O Grêmio, por exemplo, se passar para a final, não está definido ainda, vai a Bolívia, vai a La Paz no meio da semana. Entre, eventualmente, um Grenal e outro. Né? Porque a decisão ainda não está Ano passado, o Palmeiras, em função disso, já aconteceu da mesma forma, mandou um time reserva para justamente La Paz jogar na ocasião com o Bolívar. Foi entre os 2 jogos com o Água Santa. E no primeiro jogo, priorizou o Palmeiras perdeu a final do do Campeonato Estadual. Precisava, né? É possível que aconteça isso no Sul. É possível. Se fortalece muito mais ainda a força do Palmeiras com ele. Eu acho que é difícil. Eu acho que não. Não, mas as informações que a gente... Qual é a informação que você tem, Souto? A informação, ele contou para um amigo dele que ele tá indo pro Palmeiras. Como é que é? Que ele tá indo pro Palmeiras. Aí, ó. Quem falou, Uma pessoa Gabigol? uma pessoa muito próxima dele. Foi o que falou. Coloca isso, Cascão. Aí o Souza tá dizendo que um amigo próximo do... Aí para vocês todos que chupam informação, chupam tudo. E se a gente errar aqui, não tem problema nenhum. Tem problema não, porque quando eu falei segunda-feira do Ramos Rodrigues, tem gente na televisão e no rádio que fala assim, ó, olha, eu liguei para uma pessoa hoje, terça-feira. Olha, ele falou aquilo tudo que eu falei aqui é que todo mundo tá dando, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Qual a informação que você tem? Informação que um amigo dele, muito próximo, que é meu amigo também, que foi o que me contou do negócio da camisa, falou que ele estava indo pro Palmeiras. Estava muito próximo de acertar. O Veloso acha que não. Aí é difícil, hein? Eu acho difícil. É difícil para nós, adversário. Imagina o Gabigol no Palmeiras. E aí, Souza, termina com a informação. Ele me contou ontem, colocou num grupo que a gente tá junto, e aí eu tô passando para vocês o que ele falou. Agora, se é verdade que ele contou mesmo, lógico. Eu acredito no meu amigo. Tá. Que tá sempre com ele, diretamente com ele. É um cara muito próximo. Então pode mudar aí em relação ao Corinthians. Pode mudar. Porque o Gabigol está bem próximo do Palmeiras, informação do Souza, do amigo dele. Tem aí os números do Gabigol, os gols dele da rádio para a gente falar sobre isso. E o que o Sérgio faz, o Veloso também, o que a gente acha disso. E se o Palmeiras contratar esse jogador, pelo amor de Deus. Agora, sobre o Gabigol, que é um jogador que a torcida do Flamengo tem na mais alta conta possível, mas sempre vem essa especulação, será que ele vai sair? Será que ele vai permanecer? Qual será o destino do Gabigol? O que seria melhor para ele, na sua opinião? É bem difícil, hein, Lourão, uma pergunta assim, você tomar, quer dizer, opinar sobre, de repente, um desejo do Gabigol. Eu imagino que o desejo do Gabigol seja permanecer no Flamengo, mas a gente está falando de uma questão financeira, apesar da saúde financeira do Flamengo estar saudável, em torno de 40 e poucos milhões, 50 milhões de luvas. Então, assim, é muito dinheiro para um jogador. Óbvio que a história dele está aí e entrou já no hall dos grandes ídolos do Flamengo. E é um salário também altíssimo. Não sei se algum clube do futebol brasileiro, de repente Palmeiras, tem ali, de repente, as condições de pagar um bom salário para o Gabigol. Fato é que ele perdeu espaço. E dentro desse espaço que ele não está encontrando mais no Flamengo. Gabigol revela condição para voltar à melhor fase no Flamengo. Fala nação flamenguista. Aqui você fica bem informado. O ano de 2024 continua sendo favorável para o Flamengo, que permanece invicto e concedeu apenas um gol até o momento. No entanto, Gabigol tem enfrentado dificuldades com o time e expressou a necessidade de receber mais tempo de jogo para recuperar seu desempenho. Apesar disso, o jogador enfatizou a importância de priorizar o desempenho coletivo. Acho que tudo isso vem ao natural. Claro que quando se chega perto de metas individuais fica feliz. Mas creio que precisa muito do coletivo, nunca fiz nada sozinho. Espero que o time esteja bem. Para poder fazer gols em finais, a gente tem que chegar lá. Para eu ser artilheiro, tenho que jogar o maior número de jogos possível. Acho que uma coisa leva a outra. O importante mesmo é o time estar bem e fazer um bom campeonato.
disse Gabigol. Na temporada de 2024, Gabigol participou de 8 jogos pelo Flamengo, acumulando um total de 294 minutos em campo. Destes, o camisa 10 iniciou como titular em apenas 2 partidas. Adicionalmente, o atacante marcou 2 gols vestindo o manto sagrado. É relevante destacar que o jogador não pôde atuar em 2 confrontos, contra Madureira e Fluminense, devido à lesão muscular. Gabigol estará disponível para Tite e retomará os treinos nesta quarta-feira, 20, começando a se preparar para o Campeonato Carioca. Isso se deve ao fato de que o Flamengo enfrentará o Nova Iguaçu no jogo de ida da final do torneio estadual no sábado, 30. O horário da partida ainda não foi confirmado pela Ferge, mas será realizada no Maracanã. Com Gabigol de volta aos treinos e o Flamengo focado na final do Campeonato Carioca, os torcedores aguardam ansiosamente pela performance do time no jogo decisivo. Será uma oportunidade crucial para Gabigol mostrar sua qualidade e contribuir para mais uma conquista do clube. Comente abaixo suas expectativas para a final e deixe seu like se está confiante na vitória do Mengão.